Olá, seja bem-vinda a mais um dia da série Sabedoria para Empreender. Hoje nós vamos meditar no capítulo 19 de Provérbios aplicado aos nossos negócios. Mais uma vez, como eu tenho feito aí desde o capítulo 18, nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler os principais que se aplicam à nossa vida profissional, à nossa jornada no campo dos negócios, do empreendedorismo. E eu te convido, mesmo que eu não leia todos aqui, que você leia todos os versículos, que você leia o capítulo completo, que você anote aquilo que mais chamou a atenção e que você aplique esses aprendizados na sua vida, transformando esse conhecimento em sabedoria. Vamos começar aqui. O versículo de número 1 já nos traz um aprendizado. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. O que está dizendo aqui? Melhor é nós não termos grandes riquezas financeiras, né, vamos dizer assim, materiais, por isso que ele está falando melhor é ser pobre, do que nós nos corrompermos, né, porque está falando que é melhor o pobre que anda na sua integridade. Então não adianta nada eu conquistar grandes riquezas, minha empresa crescer muito, prosperar muito, por exemplo, se para isso eu tiver que me corromper, né? Corromper no sentido de ferir os princípios da palavra de Deus, ferir leis, passar por cima de pessoas, é, não vai adiantar. É melhor eu não ser rico, vamos dizer assim, financeiramente, crescer de forma sustentável, mais lenta, do que enriquecer e para isso ter que me corromper. Isso não é ser sábio, não é andar no caminho da sabedoria, né? Por isso que Salomão está trazendo essa meditação aqui. Versículo 2: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Ou seja, já é uma própria explicação o texto, né? Nós precisamos pensar antes de agir, antes de falar e antes de fazer alguma coisa. Porque quando nós fazemos isso, primeiro, né, como o texto diz, nós evitamos pecar, mas não é só sobre pecar. Nós evitamos problemas para a nossa vida. Muitas vezes nós tomamos decisões, nós agimos ou nós falamos sem pensar nas consequências daquilo que nós estamos falando ou fazendo, inclusive dentro dos nossos negócios, né? Tomamos decisões, atitudes, sem pensar nas consequências. Por isso que ele diz que não é bom agir sem pensar. E quando eu penso, medito, reflito, né, analiso a situação antes de agir, antes de falar, eu evito muitos problemas. Então, tenha essa sabedoria na sua vida como um todo, mas também, né, durante a sua jornada de trabalho, de pensar antes de agir, pensar antes de falar. Isso é ser sábio. Versículo 4. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo o abandona. Vamos entender isso aqui melhor. Vamos ler o 6 e o 7 também. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Esses 3 versículos que nós lemos aqui estão falando sobre as amizades falsas, as amizades interesseiras. Está falando também, nós podemos trazer para o campo dos negócios, das pessoas que se aproximam, que querem fazer negócio, ter relacionamento profissional conosco, apenas de forma interesseira, querendo tirar algum proveito de nós, das nossas empresas. E aí ele está nos alertando sobre isso para nós
ficarmos atentos, né? Por isso que ele fala, começa lá no 4, né? Na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até seu único amigo o abandona. Está falando de pessoas que se aproximam de nós, que tem um tipo de amizade com a gente, ou faz negócio, ou tenta aproximar da nossa empresa, apenas enquanto nós tivermos algo a oferecer, né? Por isso que é na riqueza que esses tipos de falsos amigos se multiplicam. Eles só vão se apresentar quando nós tivermos algo a oferecer. Por isso que fala que ao generoso muitos os adulam no versículo 6. Que todos são amigos de quem dá presente. Então, as pessoas só se aproximam daquela pessoa porque ela é generosa, porque ela dá presente, porque ela tem algo a oferecer. E aí, se em algum momento ela não tiver algo a oferecer, essas pessoas vão abandoná-las, né? Como o pobre aqui, que não tinha nada a oferecer. Por isso que as pessoas o abandonavam. Os amigos dele, que eram amigos falsos, o abandonavam. Nós sabemos que, independente de termos ou não riqueza, nós podemos ter, sim, bons amigos, que não estão interessados apenas naquilo que nós temos a oferecer. Mas o que Salomão está trazendo aqui é para nós refletirmos e olharmos para as pessoas que se aproximam de nós, das nossas empresas, dos nossos negócios. Quais são as intenções? Será que é porque eu tenho algo a oferecer? Porque eu estou trazendo algum benefício para essa pessoa? Tem pessoas que talvez o que nós temos para oferecer para elas muitas vezes é só o nosso tempo e os nossos ouvidos para ela ficar falando mal de outras pessoas, caluniando. E à medida que eu não aceito mais isso, que eu não ofereço os meus ouvidos ou meu tempo para acompanhar ela quando ela está praticando algo que é errado, que fere princípios, essa pessoa automaticamente vai se afastar de nós. Muitos amigos, falsos amigos que eu tinha, que caminhavam comigo, quando eu não tinha mais algo para oferecer para essa pessoa, seja algo material, ou seja, o meu tempo para acompanhar ela em práticas que eu não concordava mais, que eu percebi que feriam princípios, essas pessoas automaticamente se afastaram de mim. Então é muito nítido isso. Nós precisamos ter sabedoria para discernir isso, né? Para não caminhar ao lado dessas pessoas que só querem nos sugar, enquanto nós tivermos algo a oferecer, inclusive nos nossos negócios, né? Pessoas que querem fazer negócio com a nossa empresa, enquanto nós estivermos oferecendo algo a um custo muito alto para nós, talvez a um produto que eu tenho que vender muito barato e que não me traz retorno, crescimento. E aí a hora que eu tento fazer algo justo, falar para ela, preciso vender esse produto por um preço mais justo, eu estou tomando prejuízo, ela vai sugar de outro, de um concorrente que, que aceita as condições dela. Deixa aí, deixa sugar do concorrente. Não aceite esse tipo de situação. Aprenda a discernir isso, né? Um dos atributos da sabedoria é nós termos discernimento. Peça por esse discernimento. Versículo 11. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. Ou seja, nós vemos também que o bom senso é uma das características, um dos atributos da sabedoria, né? E o bom senso faz com que nós controlemos, né, os nossos ímpetos, aquele momento em que nós nos sentimos irados. Então, tenha bom senso e controle as suas reações, as suas emoções, os seus sentimentos. Também aprenda a perdoar ofensas. As pessoas que têm bom senso perdoam as ofensas. Muitas vezes no campo dos negócios nós somos ofendidos por colaboradores, por pessoas que estão acima de nós, por parceiros, por clientes. E nós precisamos aprender a perdoar isso, né? Isso vai trazer glória para nós mesmos. O que é a glória, né? Um dos conceitos da palavra glória é uma opinião positiva. Então, quando nós perdoamos ofensas, vai fazer com que as pessoas tenham uma opinião positiva a respeito de nós. Às vezes vai fazer com que ela perceba que ela estava errada na forma como ela agiu, de ter nos ofendido, e aí nós vamos perdoar e ela vai se sentir envergonhada e aí vai ter uma opinião positiva a respeito de nós. Versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Por quê?
Porque o preguiçoso, ele só deseja, mas ele não realiza, ele não faz nada, né? Ele sempre está com sono, está preguiçoso, ele sempre fica à espera de que tudo caia do céu, né? Que ele não vai precisar fazer nada, que ele não vai precisar correr atrás do seu próprio alimento, né? Da sua própria subsistência. Por isso que ele vai passar fome. Ele está sempre cansado demais para executar os seus próprios planos, cansado demais para ir atrás dos próprios sonhos, dos próprios objetivos. Então não tenha preguiça de correr atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Agora eu quero meditar a respeito de um conceito que ele está em 2 versículos, no 8 e no 16. Então eu vou voltar lá no versículo 8, que eu não li, e vou ler ele e o 16. Diz assim: quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. Agora o 16. Quem guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Então aqui são 2 conceitos que trazem o mesmo entendimento, né? Guardar o mandamento é guardar a palavra de Deus, é guardar, é conhecer e obedecer a palavra de Deus. E aí o interessante é que diz que quem faz isso está fazendo um bem à sua alma, ou seja, ele está fazendo um bem a si mesmo. Assim como nós lemos no 8, né, que quem adquire sabedoria, e também adquire sabedoria através da palavra de Deus, ele ama a sua alma, ou seja, ele ama a si mesmo. Quem adquire sabedoria ama a si mesmo, quem guarda a palavra de Deus e a sabedoria da palavra de Deus também ama a si mesmo e faz bem a si mesmo. Então nunca pare de adquirir, de buscar sabedoria, de adquirir, de guardar, de conhecer e de obedecer a palavra de Deus. Versículo 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. O que isso aqui está dizendo? Nós precisamos ser misericordioso, generoso com o nosso próximo, inclusive no nosso trabalho, né, no nosso dia a dia, nos nossos negócios. Compadecer, às vezes, da situação das pessoas e ajudar. E aí o texto está dizendo que é como se nós estivéssemos emprestando para o próprio Deus. E quem planta, colhe, Deus vai retribuir. Versículo 20. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Olha que interessante, né? Está falando de ser sábio a partir de agora, a partir do momento que eu ouço os conselhos e recebo a instrução. O que isso aqui quer nos dizer? Quer dizer que a sabedoria ela pode ser adquirida a qualquer momento. Mesmo que nós, em alguma área da nossa vida, ou no como um todo, nós não estivéssemos andando no caminho da sabedoria, é só eu parar para buscar, para ouvir a sabedoria, para receber instrução, os conselhos, que a partir de agora eu vou me tornar sábio. É só eu parar para meditar na palavra de Deus, nos conselhos da sabedoria da palavra de Deus, para ouvir outros sábios, me aconselhar, receber a instrução de outros homens mais sábios do que eu nas mais diversas áreas, inclusive no campo dos negócios, né? Por isso que ele fala, para que você seja sábio a partir de agora. Talvez no campo dos negócios tenha alguma área que eu não estava agindo com entendimento, com inteligência, com sabedoria. Eu estava errando, talvez na parte financeira, da gestão financeira da minha empresa, do meu negócio. É só eu parar para receber instrução, para buscar sabedoria nessa área. Ter a atitude de ter um coração ensinável, que sabe ouvir, que sabe buscar por conhecimento, pelos mentores certos. E aí, a partir de agora, eu vou ser sábio nessa área. Então, se tem alguma área na sua vida que você, né, não tem bons resultados, não tem sabedoria, não sabe, né, agir da melhor forma, pare agora e busque sabedoria, conhecimento nessa área. E a partir de agora você vai poder ser sábio, agir de forma sábia e mudar os resultados.
qualquer área na sua empresa que não esteja indo bem, você pode buscar conhecimento para mudar esse cenário. Pode ser num livro, pode ser num curso, pode ser através de um mentor, pode ser falando com alguém que já tem resultado e que pode te aconselhar. Existem diversas maneiras. Versículo 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Ou seja, o coração humano é uma fábrica, né, de sonhos, de planos, de projetos, de ideias. E lá em Provérbios 16:1, nós aprendemos que nós podemos, né, e que nós devemos fazer planos, mas nós também aprendemos que nós devemos apresentar esses planos ao Senhor. Ou seja, para quê? Para que esses planos possam se moldar à vontade de Deus, especialmente a vontade de Deus que é revelada na sua palavra, os princípios. Porque nós podemos ter esses planos no nosso coração, mas a Bíblia está dizendo aqui que o propósito do Senhor é que permanecerá. Então, eu posso ter plano, mas se ele fere algum princípio, se ele fere algo que está de acordo com a vontade revelada de Deus a nós, ou seja, a sua palavra, esse plano não vai permanecer, porque no final o que vai permanecer é o propósito do Senhor, de fazer com que a palavra dele se cumpra. Então, assim, faça planos, inclusive nos seus negócios, mas apresente eles ao Senhor, veja se ele está de acordo com a vontade revelada do Senhor, que é a sua palavra, com os princípios do Senhor. E aí sim, execute esses planos. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a sua boca. Mais uma vez, né, falando do preguiçoso. O que Salomão quer nos fazer pensar aqui, né? O preguiçoso, ele quer tudo de mão beijada. Ele recebe o alimento, ele não quer nem pôr na boca, ele quer que alguém coloque na boca dele. Vê se há cabimento nisso. É isso que ele está falando. Mas trazendo de uma forma prática, nós vemos isso, né? Até nos negócios, as pessoas querem que você entregue tudo pronto, muitas vezes. Até os colaboradores. Às vezes as pessoas são preguiçosas, não querem fazer um mínimo de esforço, e aí às vezes você quer conquistar determinados objetivos, resultados, mas não quer se esforçar, não quer trabalhar de forma diligente, né? Não quer parar para planejar, apresentar esses planos ao Senhor, pensar, traçar uma estratégia de como executar, estudar sobre aquilo. E aí, o que acontece? Você não conquista nada. Então, que nós não venhamos a sermos preguiçosos, né, de querer tudo de uma forma fácil. Às vezes a gente tem que ir pelo caminho mais difícil, que é o mais correto e que vai trazer o melhor resultado no longo prazo. Versículo 25. Castigue o zombador, e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio, e ele crescerá no conhecimento. Está dizendo aqui, ó, que o ingênuo ele vai aprender pelo exemplo que você dá castigando o zombador. O zombador é aquele que zomba das pessoas, da palavra de Deus, ou que zomba, vamos trazer para o campo profissional, dentro dos negócios, dentro da sua empresa, né? Zomba às vezes do cliente, zomba às vezes do próprio colega de trabalho, zomba da empresa, do negócio, né? Comete coisas erradas de forma proposital, ele precisa ser castigado. Esse castigo aqui, ele aponta nos dias de hoje para a meritocracia, né? A pessoa que não entrega resultado, que você vê que ela que é preguiçosa, que está fazendo tudo errado, você precisa demitir essa pessoa. Ou você precisa de alguma forma castigar ela, né? Trazer algum tipo de advertência para ela no negócio, para que o ingênuo, a outra pessoa que está dentro do negócio, veja que se ele cometer esse mesmo tipo de atitude, se ele fizer esse mesmo tipo de atitude, ele vai receber uma consequência, para que ele não venha fazer da mesma forma. É extremamente importante no campo das empresas nós agirmos pela meritocracia, ou seja, pelo mérito. Quem merece ter um bônus, um prêmio, ser promovido, deve ser. Isso vai fazer com que os outros vejam e queiram agir da forma correta para serem promovidos. Mas também quem está agindo mal
deve ser castigado, ou seja, ser demitido, né, ter algum tipo de consequência. Você deve ter na sua empresa gestão por resultados, tanto os resultados positivos quanto os negativos. As pessoas precisam aprender que elas vão ter benefícios pelas suas boas atitudes, mas que haverá consequências pelos erros, pela negligência. Aí sim, todos vão aprender e vão observar a sua visão como, né, como líder, como gestor, e vão ficar atentas para buscarem agir também com sabedoria, com prudência, e não vão ser negligentes. Versículo 27. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Em outra tradução, essa última parte diz que você dará as costas para o conhecimento se você deixar de ouvir a instrução. Uma outra tradução ainda diz assim: Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. O que isso aqui está dizendo? Como nós já meditamos alguns versículos atrás. Nós nunca devemos deixar de estar buscando instrução. Nós nunca devemos deixar de estar buscando conhecimento. Nós nunca devemos deixar de estar aprendendo. Porque a hora que eu paro de buscar aprender, a hora que eu paro de buscar o conhecimento, eu vou desaprender até aquilo que eu já sei. É isso que o texto está dizendo. Então, nós nunca devemos deixar de estudar, de buscar o conhecimento, inclusive da palavra de Deus. Quando eu paro de meditar na palavra de Deus, por isso que esse é um livro infinito, né? Nós nunca vamos deixar de ler, de estudar a palavra de Deus, porque eu vou esfriar e eu vou acabar esquecendo até aquilo que eu já sei. Mas também trazendo para o campo dos negócios, eu sempre devo estar aprendendo, sempre tem coisas novas, sempre tem mudança no mercado, novas formas de fazer, né, que vão trazer mais resultados, novas formas de fazer gestão, de administrar a parte financeira, talvez uma área técnica do meu negócio. Então eu sempre devo estar buscando conhecimento, aprendendo. É infinito isso. Porque a hora que eu paro, eu vou desaprender, eu vou cair na decadência. Então, que você traga isso para a sua vida. Chegamos ao fim desse capítulo. Mais uma vez, eu te convido a transformar esse conhecimento em sabedoria, aplicando esses ensinamentos na sua vida, no seu negócio. Te convido também a me ajudar a semear essa mensagem, a compartilhar com outras pessoas. E a minha oração por você é que Deus te acrescente em graça, que Deus te acrescente em sabedoria e que Deus te abençoe ricamente na sua jornada no campo dos negócios.